A todos que estão aqui. Está ouvindo? Sim, estou ouvindo. Sim. Então, agradecer muito pelo convite, né, para participar desse teu projeto, que é um projeto muito encantador. E para mim é uma honra estar aqui participando desse evento e muito grata a você pelo convite. Muito obrigada. A Vera, então, meninas, ela participa desde que o projeto passou para o formato online. A Vera está presente. Quando ela não consegue estar ativamente participando ao vivo, ela pede as gravações para assistir depois. Então, a Vera nos acompanha aí já tem mais de um ano com o projeto. E hoje, então, ela vai falar sobre o protagonismo feminino. Bom, Vera. Seja bem-vinda e uma ótima palestra. Muito obrigada, Adriana. Bom, quando eu recebi o convite da Adriana, eu pensei sobre o que eu poderia falar, né? Porque eu tenho um histórico, eu acabo me apresentando, então, para quem não me conhece, embora seja aí o folder do convite, eu sou Vera Oliveira Dália, né, advogada e historiadora, e sou especialista em gênero e cooperativismo. Isso para vocês me situar em relação a vocês, né? Eu comecei trabalhando com mulheres na década de 90, ainda como professora da Universidade Estadual de Maringá, e também como representante no Comitê de Mulheres da cidade de Maringá, representante da OAB, e acabei sendo presidente desse Conselho das Mulheres de Maringá também, do comitê, né, do Conselho de Mulheres. E de lá para cá eu não parei mais, né? Então foi assim, a vida me levou até, por ironia da palavra, me levou a esse protagonismo feminino, né? E eu me preparei isso em função de uma pós-graduação que eu fiz e que eu escrevi, isso fui uma das primeiras a escrever sobre a situação da mulher em relação ao trabalho, que foi o tema foi relações de trabalho versus violência contra a mulher. Então eu comecei trabalhando com violência e depois eu fui convidada para vir aqui para Brasília trabalhar no Ministério da Agricultura com a incumbência de trabalhar num projeto voltado para mulheres do agro, né? Então, esse é mais ou menos uma trajetória, assim, rapidamente, uma pincelada da minha vida, um salto, né, de como trabalhando no interior do Paraná, em Maringá, e depois vindo já para Brasília com essa responsabilidade de trabalhar com mulheres. Bom, então essa é a tela, né, a primeira tela que a gente está vendo, que é o protagonismo feminino, exatamente isso. Eu quero colocar para vocês como se dá e como tem sido realizado esse protagonismo feminino. A Sônia, minha assistente, está me auxiliando nesse trabalho, ela tem trabalhado comigo nas minhas consultorias. Então, Sônia, eu peço que você pode passar o próximo slide. Tem uma coisa que eu gosto de fazer, é muito trabalhar com simbologia, sabe? Eu sempre ponho uma figura que quer dizer alguma coisa. E quando você vai falar em protagonismo feminino, eu estou buscando esse protagonismo, focando ele a partir da metade do século XX, que o século XX é considerado o século de transição. Então, essa ampulheta que está aqui virando, ela marca o tempo, né? Ela não para, né? O tempo não para. Então, o século XX foi considerado um século onde a mulher teve uma ascensão muito forte. Foi considerado um fenômeno marcante na segunda metade do século XX. E no século XXI já marca, em função desse fenômeno, né, dessa ascensão da mulher, o século XXI já é marcado pelo desenvolvimento de políticas públicas para as mulheres, pelo menos um start, né? Começou um processo de desenvolvimento de políticas públicas. Próximo, Sônia. Aí nós vamos entrar, então, na, na, ainda no século da transição, no relógio correndo. O que acontece a partir dos anos 60? Vocês, quem não é da geração mais velha, lembra disso, mas quem não nasceu mais ou menos nessa época, ou nos anos seguintes, né? Na segunda metade do século XX, nós vimos, por exemplo, da geração da Terra, geração do espaço,
Antigamente tudo vivia-se em função da Terra. De repente, o programa espacial leva o homem até o espaço. E eu me lembro disso, né, porque essa história, eu acompanhei muito essa história, que foi da minha geração. Eu lembro que eu estava grávida do meu primeiro filho, quando assisti o homem pisar na Lua. Eu estava no início da gravidez, com 20 anos. Então, eu falei, meu Deus do céu, o homem está chegando na Lua, né? Eu estou com o filho nascendo, foi em 1970, 69, para ser mais preciso. Então, foi assim, um impacto muito grande, um impacto social, um impacto econômico, um impacto ambiental, né? Já foi um impacto mesmo sem as pessoas perceberem que isso estava acontecendo. O outro ponto foi a invenção do rádio, da invenção do rádio e a invenção do chip, que até aquele momento, até a segunda metade do século XX, que se usava muito era o rádio. Né? O rádio era a peça que não podia, era o elétrico, o eletrônico, que não podia faltar em casa, como hoje a televisão, como hoje o computador e principalmente como hoje o celular. Então, o rádio era, todo mundo ouvia rádio. De repente, se inventou o chip, e aí começou a aparecer computadores, começou a aparecer telefones celulares, e foi outra cortina que se abriu nesse mundo nosso, né? E a comunicação globalizada, que é um outro item que está aí, começou a ficar muito rápida, porque de repente você sabia das coisas que estavam acontecendo no resto do mundo em tempo real. E antes isso era muito difícil, você ficava no rádio tentando ouvir a notícia ou comprar o jornal para ler, o jornal, né, de papel, para ver o que estava acontecendo no mundo, o que está acontecendo no seu próprio país. E então houve essa revolução nos anos 60, né? Tudo foi muito rápido. E aí o ponto principal em relação à mulher foi a invenção da pílula, que foi nos anos 60. Eu ainda era uma adolescente, mas eu lembro que minhas tias, elas ficaram eufóricas quando apareceu a pílula, né? A pílula anticoncepcional. Porque, de repente, a mulher se sentiu mais dona de si mesma, né? Teve uma certa autonomia sobre o seu corpo. Ela pôde pensar sobre as suas funções sexuais. Ela pôde pensar na questão da reprodução, né? De ter filhos ou não, discutir melhor a relação com o seu marido, com quem quer que fosse. E também a questão do acesso da mulher ao trabalho, porque as questões, nós estávamos se saindo de uma Segunda Guerra Mundial, né, que terminou na década de 40, 50, então o mercado mundial estava escasso, estava com uma certa dificuldade, e de repente a mulher teve necessidade de entrar no mercado de trabalho, também porque ela se sentiu com mais autonomia. Ela pôde administrar melhor o seu tempo, que até então para ela o tempo era uma questão que pesava muito, porque as famílias geralmente eram numerosas, né? Então, ela começou a ter a ciência de quem ela era. Então, por isso que eu digo que o século XX, a partir dos anos 60, ela tem um abalo geral na questão da humanidade, na questão da mulher principalmente. Próximo, Sônia. E nesse sentido, para ter uma ideia de como é que nós vivíamos antes, nós viemos da família patriarcal, é uma herança cultural. Nós recebemos essa herança cultural da família patriarcal. Veja essa foto, como família numerosa, né? As famílias tinham famílias que tinham mais de 10 filhos. As famílias que tinham um ou dois filhos era uma raridade. Então, a estrutura econômica era vinha da base fundiária escravocrata. Então, quem tinha terras, né, o poder do fundiário, o poder dos proprietários de terra, os coronéis, no caso, naquela época era mais assim, era um poder muito forte. E a família tinha um papel fundamental nessa sociedade colonial, porque tudo girava em torno da família, não em torno da mulher, nem em torno do homem, mas em torno da família. Como é que era essa família, como é que se estruturava essa família. Inclusive, numa pós-graduação que eu fiz, nós estudávamos assim que toda família patriarcal, o primeiro filho tinha que ser padre, o segundo tinha que ser médico, então tem o mito do padre, o mito do médico, o mito do advogado, porque
Os pais programavam isso para os filhos. Então, era importante ter alguém voltado para o clero na família. Então, tinha até se tornar um bispo, se tornar um padre importante, alguém ligado à religião. E o chefe de família, que era o pai, exercia autoridade, o quarto poder, né? Isso durou até pouco tempo. Nós sabemos que essa lei, né, de terminar com o quarto poder na lei é recente. E a mulher saía da tutela do pai para a tutela do marido. O pai fiscalizava essa mulher, né, cuidava dessa mulher, dessa filha, para que ela casasse virgem, e para que ela não tivesse nenhuma espécie de comentário em torno dela, quer dizer, ela era totalmente, vivia numa redoma, né, vivia assim, totalmente vigiada, e depois ela saía para a tutela do marido, ela mudava de casa. Então, a forma de exercer essa autoridade sobre a mulher era muito forte. E aí nós podemos dizer que ainda tem resquícios muito fortes sobre isso. Próximo, Sônia. Ainda falando dessa família patriarcal, essa herança cultural, quando eu coloco aí Mundo em Mudanças, e ali uma foto do cartório de paz do registro civil, que é um casal, né, que quando o casal do interior ele vai para o cartório de paz casar, pensando naquela igualdade, naquela equidade de gênero, né? No entanto, ela simplesmente saiu da tutela do pai e foi para a tutela do marido. E nós vivíamos até então, e até hoje posso dizer que ainda vivemos de uma certa forma isso, do mito da mulher submissa e do mito do homem dominador provedor. Então, quando eu falo mito da mulher submissa, porque se tornou um mito. Realmente as mulheres eram preparadas por suas mães e seus pais para serem submissas à autoridade do homem, né? Do poder da autoridade, do poder que ele exercia, porque ele também vivia o mito do homem dominador. Então, às vezes, essa questão do machismo, ela tem que ser discutida de uma forma muito equilibrada e até com equidade, porque também o ônus que foi dado ao homem foi tão forte quanto o ônus da mulher. Então, esse mito do homem dominador, provedor, foi até hoje. Nós temos consequências em razão disso, porque quantos feminicídios nós temos hoje? E a maioria dos feminicídios, você vai perguntar por que aconteceu, porque o homem tinha ciúme da mulher. Que o homem viu a mulher, dificilmente você vê uma mulher que matou o marido. Tem muito, mas a maioria são homens que cometem assassinato em relação às suas mulheres. Aqui em Brasília, esse mês, eu moro aqui num condomínio, no Jardim Botânico, um condomínio, aqui nessa região que eu moro, tem muitos condomínios, só aqui do meu lado deve ter uns 20, e tivemos notícia essa semana que nós tivemos 2 assassinatos de mulheres que os maridos mataram as suas esposas na frente dos filhos. E aqui é uma família de poder aquisitivo de médio alto. Então, não acontece só nas classes mais inferiores, nas classes menos favorecidas. Acontece em todas as classes. Nós sabemos disso. Então, esse mito do homem dominador ele é fortíssimo. E da mulher submissa também. Mas o que está acontecendo? Há uma queda do tradicional do imposto quando a mulher, a partir desses anos 60, quando ela começa a sofrer essas transformações no cenário econômico-social, que traz para ela uma mudança interna, uma mudança que diz respeito à sua própria autonomia, sou dona de mim, dona do meu próprio corpo, isso começa a cair. Então, a questão da mulher fica muito tendo que ser tratada como se fosse numa redoma de vidro, com muita delicadeza, de um certo ponto, mas com muita firmeza do outro lado, porque ela começa a quebrar esse tradicional. E uma nova ordem econômica e social surge, e a questão de gênero, isso é uma nova ótica. Então, essa mudança, ela é tão forte, tão rápida, que ninguém sabe como trabalhar com isso. A princípio foi assim. As famílias não sabiam nem como educar seus filhos. Até hoje existe em relação
As novas mudanças, né, essas contemporâneas que nós estamos passando agora, também são mudanças fortes. Mas pensa bem numa família que vinha antes, toda vivendo num método muito rigoroso. De repente, isso se quebra. Pode passar o próximo, Sônia. E aí nós podemos mostrar para vocês aqui as ondas do feminismo. Do século XIX até 1960, ocorreu a primeira onda. E o que aconteceu de importante nessa primeira onda? A emancipação política, quando a mulher começou a votar. A mulher, na década de 30, ela começa a votar, com o grande movimento de Berta Lutz, né, que foi uma grande ativista, e a mulher conseguiu, então, participar do seu voto e se candidatar a cargos eletivos. De 60 a 80, passando para a segunda onda, que é essa que eu estou falando agora, que é uma emancipação sexual reprodutiva e a igualdade laboral, que a mulher começa a procurar mercado de trabalho, começa a abrir-se a porta para ela procura a igualdade de oportunidades. Então, ela também quer trabalhar, ela também quer ganhar o seu salário e quer a equiparação salarial com o sexo masculino, com o homem. E a partir dos anos 80 até a atualidade que nós vemos hoje, houve a revolução, foi maior ainda, que hoje nós vemos a diversidade sexual e de gênero. Então, diversos tipos de feminismo nós vamos tratar daqui a pouco. O próximo, Sônia. Aí nós vamos ver uma cronologia do que aconteceu. Então, ali nos anos 60, 70, se vivia numa certa estabilidade, né? Porque a vida era muito mais tranquila. Havia-se uma certeza de quase tudo, as famílias sabiam que seus filhos iam para aquela escola, estudar naquele colégio, que iam depois para a faculdade, que depois iam fazer um concurso, então que iam trabalhar, e que a mulher ia casar, que ia arrumar o marido, que ia criar sua família, e o filho dela, os filhos iam para também ter seu diploma e ser pai de família. Tinha-se mais abundância porque o mundo vivia muito em função do interior. As pessoas não tinham, até pela questão da comunicação. Então, você vivia muito na comunidade. Então, havia abundância, assim, uma certa abundância, você plantava no quintal as coisas, você tinha uma facilidade de ir à feira, você comprava carne no açougue, você escolhia a carne que você queria, o padeiro passava na porta da sua casa para te entregar o pão, né? E até as verduras se vendiam, às vezes, na rua, nas portas, frutas. Então, essa questão também tinha uma certa facilidade. A tecnologia era primária. Quando eu comecei a advogar, tinha uma máquina de escrever, no simples, depois passei para a máquina elétrica, depois passei para aquele computador que hoje já é peça de museu, e depois você chegou ao computador que foi se aprimorando. Hoje, você quiser trabalhar pelo celular, você trabalha tranquilamente. Então, a tecnologia era primária. E a consciência social era baixa, justamente porque não havia essa comunicação, essa expansão na comunicação, a comunicação globalizada. Você vivia em função das notícias que chegavam até você. Então, quem morava nas capitais, geralmente, eram aqueles que moravam no Rio de Janeiro, por exemplo, que era a capital do país. Então, esse sim, quando chegava alguém de São Paulo, do Rio, no interior, todo mundo queria conversar para saber das novidades que estavam acontecendo. Então, isso foi mais ou menos que se vivia nos anos 60 e 70. A partir dos anos 80, e depois do 90 até o 2000, ocorre uma turbulência nessa estabilidade, né? Tudo isso que eu já falei aqui. Há um deslocamento, né? Um movimento muito grande em todos os setores da sociedade, em todos. Então, nós passamos da era da certeza para a incerteza, que as coisas ficaram mais difíceis, até para estudar. Da abundância, nós passamos a escassez, não digo uma escassez imensa, mas nós passamos a conhecer mais o social e o econômico do Brasil em função da comunicação globalizada. Daí nós nos demos de cara que existia uma escassez muito grande. Da tecnologia primária passamos para a alta tecnologia e de uma consciência social baixa passamos para altos níveis de conhecimento social. E entramos no século XXI,
com uma inovação total, com grande criatividade, a reinvenção das organizações, né? Hoje em dia, se as organizações não estiverem acompanhando e sendo acompanhadas por plataformas, por alta tecnologia, elas ficam para trás. Nós passamos da abundância e escassez até trabalhar de uma forma cooperada, em parceria, e também com capital, somado a isso, o capital social. O foco passa a ser na pessoa humana, naquela forma que essa pessoa humana, como ela é vista socialmente, como ela é na sociedade, nós já vamos falar isso mais à frente, e o nascimento de uma nova mulher, né? Uma mulher passou a ser vista de outra forma. Próximo, sonho. Aí, a Constituição de 88 foi um grande marco histórico para a mulher. Eu acho que vocês devem saber, acho que muitas acompanharam ou não, mas as mulheres, as lideranças femininas da época, que eram advogadas, professoras de universidade, políticas, algumas senadoras, deputadas, e também as mulheres de instituições sociais, elas usaram esse slogan: Constituição para valer tem que ter direitos da mulher. E eu acompanhei já essa época, porque eu já estava na faculdade, e que a gente falava o lobby do batom, que ficou famoso o lobby do batom, porque até os homens que falaram, então só agora o batom que está tomando conta, então virou o lobby do batom. E as mulheres trabalharam muito para fazer valer essa Constituição, e foi um avanço muito grande, que nós conquistamos vários artigos, né, nessa Constituição, na Constituição de 88. Então, foi um marco que foi já um movimento forte, vindo já dessa revolução filosófica, conceitual, sexual dos anos 60 e 70. Então, graças a essas mulheres, essas pioneiras aqui no Brasil, não, que fizeram, essas batalhadoras e ativistas, que fizeram esse movimento que veio trazer para a mulher uma certa estabilidade. Próximo, Sônia. E o mundo em mudança, ainda tratando disso, ele vai do nós vivemos uma velocidade assim imensa, tudo acontece muito rápido, né? Coisas que ontem eram de uma forma, hoje não são mais, é outra coisa. E o mais difícil dentro dessa velocidade é a adaptação. O grande desafio somos nós, mulheres, e a própria sociedade, os homens, se adaptarem a isso. Porque nós ainda estamos vivendo essa transição. Porque nós somos formados para gerir uma conjuntura que não existe mais. Não adianta dizer que tem que ser daquele jeito, porque aquele jeito não vai mais acontecer. A velocidade, as coisas acontecem com muita profundidade e com muita velocidade. E isso acontece em todos os setores, né? Não só com as pessoas, mas as instituições e a sociedade em geral. Então, a gente vê, e não só no Brasil, a gente vê isso no mundo. Né? Quando a gente pensa, será que é só no Brasil? Não, você vai estudar o mundo, todo mundo está em ebulição, né? Próximo, Sônia. E aí, diante dessa conjuntura, a ONU se vê assim, eu falo assim, na obrigação, mas diante desse movimento tão imenso, a ONU estabelece as metas do terceiro milênio, que isso foi no ano 2000. Foram aprovadas 191 países aprovaram 8 metas. Mas você veja como foi tímido, porque das 8 metas, 2 só diziam respeito às mulheres. Que a de número 3, que é promover a igualdade entre os sexos e a valorização da mulher, e a 5, que era melhorar a saúde materna. As outras também, porque são metas sociais, mas especificamente sobre a mulher, são essas 2 que se trabalhou mais. E os países se comprometeram a cumprir os objetivos até 2015, próximo. E aí, já mais para frente, depois de 2015, começa a trabalhar os objetivos do desenvolvimento sustentável. E nós fomos, né, contempladas com o ODS 5, que trata da igualdade de gênero. Foi uma proposta bastante interessante, né, esses objetivos propostos pela Agenda 2030, que se trata de um apelo global para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente,
né? A questão do clima, porque hoje a gente só fala, esse é um mote diário, quase nosso, e trabalhar com as pessoas em todos os lugares, pensando na paz e na prosperidade. Dentro dos 17 ODS, então, nós ficamos com o ODS 5, que trata da igualdade de gênero. Próximo. E a igualdade de gênero trata do empoderamento de meninas e mulheres. Esse é o tema, empoderamento. E o objetivo desse ODS é acabar com a discriminação e a violência contra as mulheres e meninas. Por isso que hoje isso está tão no dia a dia nosso, né? Todo dia você vê crianças, né, sendo estupradas, como eu falei já, as mulheres sendo assassinadas, os pais matando a mãe na frente dos filhos, né? E violência uma atrás da outra. A violência não quer dizer que não existia, já existia antes. Só que agora começou a se trabalhar nisso. E a comunicação está no dia a dia, nas nossas casas, que nós sabemos tudo que está acontecendo. Próximo. E aí, essa meta do ODS 5, ela é dividida em 3 itens: a 5A, 5B e 5C. Então, eu não vou ler tudo, porque vocês podem pegar, né, igual qualquer na internet, mas elas estão aí para nós trabalharmos essas metas. O importante é que a gente não perca o foco. E se nós temos um programa, um projeto que está para nós mulheres, nós temos mais é que pegar essa oportunidade e trabalhar em cima disso, né? Então, os direitos iguais, aqui fala do acesso à propriedade, controle sobre a terra e outras formas de propriedade, serviço financeiro, as heranças, recursos naturais, de acordo com as leis, a questão da tecnologia, né, que isso pode promover o empoderamento das mulheres, a questão da informação e da comunicação, e estabelecer políticas sólidas, né, de legislação que possam ser aplicadas, né, aplicáveis, para que possam promover a igualdade de gênero e esse empoderamento das mulheres e meninas. Então, esse é o fundo, né? É o fundo, que eu falo assim, é o panorama que nós temos que trabalhar. É com esse quadro, com essa proposta que nós temos que pensar até, né, 2030, trabalhar nesse sentido aí, nessas propostas aí. Próximo. Dentro disso, dentro da igualdade de oportunidades, o eixo estruturante, então, seria a igualdade de oportunidades. A igualdade de oportunidades nada mais é que o exercício da cidadania. Porque nós temos os direitos iguais, né? Depois nós vamos falar da equidade, mas temos os direitos iguais. A Constituição está para todos. Então, nós temos que exercer a cidadania. Então, muitas vezes, quando alguém vai discutir comigo, assim, comigo eu falo em algum lugar que a gente estiver num evento, qualquer coisa, eu sempre gosto de colocar isso. Porque a questão da igualdade de oportunidades não é nada de novo. Ela está desde de 88 para nós. É um exercício da cidadania. Todo mundo tinha que olhar para isso. É que nós, em função daquele mito da mulher submissa e do marido provedor, dominador, é que não se olha isso. Então, nós olhamos tudo, a mulher quer isso, quer aquilo. Não, isso está na Constituição. Então, por isso que está essa balança aí, que mostra que tem que ter esse equilíbrio. O próximo. E esse equilíbrio nós vamos tratar na questão do conceito de gênero. O que é gênero? Que a gente fala tanto, né, em gênero, mas o que é gênero? Os gêneros refere-se aos papéis sociais, né? São sistemas de papéis e relações entre homens e mulheres, que não são determinados pela biologia, mas pelo contexto social, político e econômico. O sexo biológico de uma pessoa é dado pela natureza, o gênero é construído. Então, não sei se alguém de vocês conheceu a professora Diva Benevides Pinho, foi a professora da USP de São Paulo, doutora em cooperativismo, e também que pesquisou bastante as causas de gênero. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela no final da década de 90 e começo e até 2010, mais ou menos, eu trabalhei com ela. Ela já faleceu.
E isso que ela escreveu aqui, ó, que gênero refere-se ao tipo de relação entre mulheres e homens, quando, em determinado momento e contexto histórico, estabelece seu comportamento, as funções e atribuições competentes ao homem e mulher. Refere-se ainda a agrupamento de indivíduos, objetos, fatos ou ideias que tenham caracteres comuns, portanto, sem conteúdo discriminatório. E a diva, ela foi à frente do seu tempo. O que nós discutimos hoje na interseccionalidade, a diva dizia no final da década de 90. Ela escreveu isso em 98, 99, por aí, quando nós participamos juntos do primeiro comitê de mulheres de gênero da Aliança Cooperativa da Organização das Cooperativas Brasileiras. Fui convidada representando a região sul, ela era presidente desse comitê, que chamava GDI, que era Desenvolvimento em Cooperativismo, ela que deu esse nome, e ela que escreveu sobre, ela tem um livro falando de gênero. Então, ela já dizia isso, são os papéis sociais, não é questão de homem e mulher, são os papéis que as mulheres podem exercer funções masculinas e homens podem exercer funções femininas. Né? A questão das diferenças está na equidade, nós temos que aceitar as diferenças, aí é outra coisa. Mas, em se falando de gênero, o conceito vem daí, dos papéis sociais que nós podemos exercer. Uma mulher pode dirigir um trator, pode dirigir uma máquina na agricultura, e um homem pode lavar louça numa pia, que era considerado só um trabalho feminino, pode varrer uma casa, pode lavar uma roupa, né? Então, próximo. Ainda dentro desse conceito de gênero, o centro da discussão é reconhecer as diferenças biológicas. Então, porque é homem e porque é mulher, nós brigamos só em torno disso. Não, porque é homem tem que ser assim, porque é mulher tem que ser assado. Nós, muitas vezes, nós mulheres, também contribuímos para essa discriminação, contribuímos por essa falta de equidade. Né? Então, a divisão tradicional do papel de mulher submissa e homem dominador provedor cai por terra quando você entende essas diferenças. Que os papéis de gênero são atribuídos pela sociedade e variam de uma sociedade para outra. Na hora que você vai pegar algum país do Oriente Médio, algum país que tem uma outra cultura, lá eles estão discutindo outra coisa. Né? Mas vocês viram, e eu vi essa semana no noticiário, que o Irã tem uma pessoa que está querendo se candidatar lá, um homem querendo se candidatar, e o conceito dele de mulher já é outro, ele quer tornar menos rigoroso os costumes que as mulheres têm. Vocês viram que não faz muitos anos a mulher foi morta porque não estava usando o véu, né? Então, isso é uma cultura diferente da nossa. Então, diferença não quer dizer que é sinônimo de desigualdade, mas é uma diferença que faz nós termos um respeito pela diferença do outro. Próximo. E aí nós vamos ver dentro desse quadro, dessas mudanças tão velozes e tão fortes na nossa vida, a mulher tem que estar preparada, eu digo que ela tem que estar capacitada até para enfrentar esses desafios de todos os níveis, porque a mulher é colocada em xeque o tempo todo. Por causa dessas mudanças, se exige mais da mulher. Né? Você tem que ser um ser político, administrativo, econômico, social, ambiental, você tem que saber tudo. Né? E se exige isso das mulheres hoje. Então, elas têm que estar preparadas e capacitadas para essas mudanças. Próximo. E aí nós vamos, então, nos desafios de hoje. Quais são? O comportamento, valores e costumes. Como é que nós devemos trabalhar isso? Desconstruindo as relações que geram desigualdades. Então, isso eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com o programa no Ministério da Agricultura, era muito difícil trabalhar isso. E como é que nós vamos desconstruir isso? É uma coisa que aquilo que eu falei ainda há pouco, né? Já está tão metodicamente instalada nas nossas vidas, né? Tão culturalmente estruturado nas famílias e na sociedade. Como é que você vai desconstruir isso? Né? E aí, com esse pensamento, nós temos que construir novas relações entre homens e mulheres. E os homens entre os homens e as mulheres entre as próprias mulheres.
Porque também as mulheres, com as próprias mulheres, é difícil trabalhar isso. E nós temos, dentro desse quadro, buscar igualdade de oportunidade, o respeito e a solidariedade. Eu lembro que quando a gente estava trabalhando, quando eu fiz vários eventos, né, nós fizemos vários eventos do país inteiro, foi feito encontro de mulheres justamente para trabalhar isso. Né? Então, nós procuramos fazer uma sensibilização dessa mulher. A mulher não pode simplesmente cair nessa discussão, nesse debate, se ela está sensibilizada para isso. Mas muitas vezes ela está entrando em choque e em xeque consigo mesmo, porque ela fala, mas eu não acho que não é assim, mas eu tenho que ser assim, mas eu não quero ser assim. Então, ela tem que ser sensibilizada para ela entender essa nova sociedade e fazer as adaptações respeitando sempre as diferenças. Próximo. E aí nós devemos tratar, então, igualmente os iguais e desigualmente os desiguais à medida de sua desigualdade. Isso já quem disse, veja só, Aristóteles disse isso aí. E isso nós temos que trabalhar, nós estudamos no direito, né? Eu lembro que quando eu fiz direito, o professor falava muito disso, igualdade, equidade, equidade. E eu achava isso muito difícil. Porque quando você fala da igualdade, você diz, não, todos somos iguais, né? Mas tem a questão da equidade, nós temos que reconhecer o direito de cada um, né? E nós temos que ter um equilíbrio em relação a isso. Se o ser que está na minha frente, a pessoa que está na minha frente é diferente de mim, eu não tenho que botar uma camisa de força nela e dizer, você tem que ser igual eu sou. E geralmente nós queremos fazer isso. Isso acontece em todos os ambientes, não é só na família, acontece no ambiente de trabalho, nos ambientes que você vive, na sociedade, né? Onde você estivesse, por onde nós passarmos, nós vamos ver essa questão. Que às vezes as pessoas querem colocar uma camisa de força. Não, eu penso assim, por que ele não pode pensar? Não, tem que ser. Todo mundo tem uma fórmula para viver. E muitas vezes ele quer que essa fórmula seja igual para todos. Isso quer dizer o quê? Que não respeita as diferenças. É isso que o Aristóteles está dizendo ali. Isso é uma questão de equidade. Próximo. Então, nós vamos chegar hoje, tudo que nós falamos lá atrás, gênero, você veja só, há 20 anos atrás, quando eu cheguei aqui em Brasília, nós trabalhamos a questão de gênero. Não se falava em interseccionalidade, nós falávamos de igualdade das mulheres, de equidade com as mulheres. A frase que se usava é igualdade de oportunidades. Igualdade de oportunidades, porque nós estávamos batalhando ainda naquelas metas do desenvolvimento, não do ODS, mas das metas do milênio, que primeiro você tinha que conquistar a questão da igualdade de oportunidades. E isso praticamente foi acontecendo. Então, quando nós chegamos agora, já passamos 2 décadas do século XXI, né? Estamos na terceira década, o que a Simone de Beauvoir disse lá na metade do século passado é uma coisa que está atualíssima, porque ela falou, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E isso vai, então, de encontro ao que nós estamos vendo hoje na sociedade, né? Que é o acolhimento de todas as diversidades da causa de gênero. E interessante dizer que muitas dessas coisas dizem respeito ao feminino, ao feminismo. Então, quando você fala incorporar o ser mulher, por exemplo, a negra, ela sofre pela raça e por ser mulher. Ela tem dois pontos fortes. As lésbicas, né? Ela é mulher, mas ela tem a preferência dela, que ela está se tornando o que ela quer se tornar. Trans, mesma coisa, né? Falando em todas essas com esses novos conceitos de sexo, de sexuais, nós estamos vivendo isso na sociedade. Outro dia eu ouvi uma entrevista, né, no programa, já era 1h da manhã, numa entrevista só com esses artistas trans, como é que chama? Esqueci o nome agora, não falhou a memória, mas dos artistas que são trans, que se vestem de mulheres, né? Drag, lembrei o nome, das drag queen, que você falava antes. As drag queens eram artistas
né? Eu vejo aquela artista, tem artistas famosas, né? Cantoras, tudo, e elas são muito bonitas, muito lindas, mas elas são homens, mas tornaram-se mulheres. Então, isso, elas representam também um segmento social, uma figura social, que nós temos que entender essa diferença, e ela entra nesse pacote, vamos dizer assim, nessa bolha da mulher. Então, nós vivemos o feminismo não só de mulheres, mas também nós temos que aceitar todas essas interseccionalidades. Mas nós estamos no nosso papel. Nós, como mulheres, nós fazemos aquilo que nós temos que fazer. Mas também não podemos deixar de aceitar aquelas que, na sua forma de ser, tornaram-se mulheres. Então, elas entram também nesse nosso pacote. Mas nós não podemos perder de vista, nesse cenário contemporâneo, o que nós queremos, né? Mas nós também queremos que ter uma questão de justiça. Isso é uma questão de justiça, uma questão de igualdade e de equidade. Aqui se trabalha muito bem a igualdade e a equidade. Então, hoje, o que se fala nisso é a questão da interseccionalidade. Próximo. E tudo isso acontece, onde acontece isso? Não acontece no planeta Terra. Eu dou até risada, porque nós temos tanta coisa, e tudo isso dentro desse globo terrestre, que é o nosso planeta, que existe, nós sabemos que vivemos nele, que nele existe vida, que nele se produz alimentos, as pessoas estão vivendo dentro desse planeta, desse planeta Terra, e se trabalha tudo, a flora, a fauna, o trabalho, a economia, as pessoas, próximo. Então, esse é o nosso planeta, né? E dentro desse planeta, nós nos deparamos com as mulheres que hoje representam a maior oportunidade comercial da atualidade. Então, esse quadro aqui, por exemplo, tem um moinho de café, que antigamente os pais, né, nossos pais, eu sou filha de produtor de café e também fui produtora de café, trabalhei com meu pai na nossa lavoura, e nossa coisa, a melhor coisa que tinha era moer o café e trazer, para a gente tomava só café produzido na fazenda. E a mulher, né, as poucas mulheres que trabalhavam, as mulheres que trabalhavam na lavoura, eram as mulheres que colhiam café. Hoje até isso, né, tem até máquina para colher café hoje, mas existem muitas mulheres na lavoura. As proprietárias, elas sabe, eram produtoras de café, mas elas estavam no outro patamar, vamos dizer assim. Antes não existia mulher que provava café, mulher barista. Hoje você tem concurso das mulheres que produzem o café, né? E as mulheres hoje produzem café de excelência. Nós sabemos que tem mulheres que produzem aquele café todo especial para um determinado país, porque ele que detém o gosto daquele café produzido para aquela mulher aqui do país. Então, isso é um avanço muito grande. E esse avanço, eu tive uma certa participação nisso, porque quando a Embrapa começou a desenvolver essa questão do café, trabalhava com as mulheres do café, não tinha recurso nenhum. E por uma, né, por isso que eu falo que nada é por acaso, porque eu estava aqui exercendo uma função no Ministério da Agricultura, um cargo, e quando eu consegui fazer valer a função assim pelos projetos que nós implementamos. E tinha um projeto voltado para as mulheres do café. Então, nós colocamos recursos para que o primeiro livro fosse lançado, As Mulheres dos Cafés do Brasil, lançado pela Embrapa, foi com recurso do MAPA, com apoio da nossa coordenação. Então, de lá para cá, nós participamos de vários seminários, aqueles Seminário Internacional do Café, né, que acontece em Belo Horizonte, nós participamos de vários lá com o recurso do Ministério. E foram lá que as mulheres se encontraram, lá que tinha os concursos das baristas, lá que aconteciam as grandes negociações e que a mulher mostrou a sua cara para o mundo, dizendo: eu sou produtora, eu trabalho no agro. Então, isso foi um avanço muito grande. Próximo, Sônia. E, mesmo assim, as mulheres no mercado de trabalho continuam recebendo menos que os homens. Né? Isso falei um aspecto do agro. Mas quando você fala no Ministério do Trabalho e Emprego, em 2024, mostra que as mulheres ganham 19,4% a menos que os homens no Brasil. E se for caso dirigente, a diferença ainda é maior, vai para 22,25,2%
da diferença de remuneração nesses cargos, que são os mesmos cargos. A igualdade de oportunidades está aqui retratada no mercado de trabalho para as mulheres. Então, a gente vê que ainda não atingimos a igualdade de oportunidades, né? Próximo. E aí, ainda nós temos que em 2022, a Força de Trabalho Feminino na Zona Rural somou 3 milhões e 800 mulheres, sendo que 3 milhões e 400 estavam ocupadas, 326 não estavam ocupadas. Próximo. Esse é um dado do DIESE. E é interessante colocar a participação das mulheres no mercado de trabalho, se tratando das mulheres negras, que as mulheres negras, como eu já disse, vivenciam uma dupla discriminação, por sexo e por raça, né, e por cor, sexo, por ser mulher e pela cor. E do total da população feminina rural desocupada, no quarto trimestre de 2022, 65% eram mulheres negras e 34% não negras. E as mulheres negras no campo representam 60% da força de trabalho feminino rural. Próximo. E aí a base da pirâmide social. Então, nós vemos a base da pirâmide social, são as mulheres negras, né? As mulheres negras são a base da pirâmide social e elas são destinadas aos trabalhos das remunerações mais baixas, somente trabalho doméstico, trabalho informal. Depois vem os homens negros, depois as mulheres brancas, depois os homens brancos. Então, para a gente ver que a gente já conseguiu um salto, né? As mulheres brancas conseguiram um salto, mas não conseguimos nada, porque as mulheres, por outro lado, as mulheres negras, então, constituem a base da pirâmide social. Uma constatação bem triste, né? Se a gente colocar dessa forma. Próximo. E as mulheres no espaço de poder do agro. Em 2017, né, segundo o Censo Agropecuário, 1.700.000 mulheres estão na gestão ou co-direção de propriedades rurais. Isso foi apurado do censo. No entanto, um dado da Embrapa, agora recente, diz que estão acompanhando, né, o censo, que a participação ainda permanece invisibilizada, de acordo com a Embrapa. Essa questão da mulher no agro foi o primeiro estudo que foi feito da mulher no agro, foi também patrocinado pelo MAPA, pelo Ministério da Agricultura, num projeto que eu estava trabalhando. Então, nós juntamos o Ministério da Agricultura, né, a coordenação que eu trabalhava e a Embrapa, e nós fizemos, dentro da coordenação do trabalho, nós juntamos 3 pessoas, nós fizemos 80 perguntas, 80 questões e mandamos para o IBGE para trabalhar as mulheres. Focamos 80 questões. E aí, lógico, eles cortaram algumas, mas nós conseguimos esse espaço, que nem isso nós tínhamos. Então, foi lançado um folder em 2019, que foi o ano que ainda foi com a ministra Tereza Cristina, que estava lá, e nós lançamos esse folder. Mas aqui eu falo muito particularmente para vocês, esse folder não foi, quem fez o folder fomos nós, mulheres, você veja só, nós mulheres que trabalhamos nos dados, nós que mandamos elaborar o folder com o nosso próprio recurso. Então, se existe esse dado hoje, ele foi gerado, o primeiro folder foi com o recurso das próprias mulheres. Hoje nós conseguimos colocar ele já nos programas dos programas da Embrapa. Já existe um observatório da Embrapa, em função de tudo isso aqui. Começou com as mulheres do café. Mas vocês vejam que hoje nós podemos dizer que ainda é muito pouco, mas em relação ao censo passado cresceu bastante. Eu acho que é 18%, se não me engano, não estou com o número aqui agora, mas ela cresceu em relação a isso. Então, você vê, 1.700.000 mulheres da gestão, elas são bastante mulheres, né, em vista do que era antes, que a mulher não participava de nada. Próximo. E uma pergunta surge, então, né? Por que os governantes devem atentar para a desigualdade de gênero? Isso são estudos internacionais. Dentro dos estudos internacionais, se sabe que quanto mais as mulheres participam do mercado de trabalho, mais elas gastam de uma forma mais
mais organizada. Então, vejo, elas gastam com saúde, com a educação, porque ela quer que ela investe na educação, ela investe no bem-estar das crianças. A mulher dá um suporte ao desenvolvimento humano, né? E diante de crise financeira, as mulheres têm um comportamento mais que exige que não, elas não se colocam tanto em risco. Elas tendem a poupar mais, a segurar mais, mostram que elas são mais organizadas em relação essa crise financeira, em relação ao mercado de trabalho. Próximo. E ainda tem um estudo de um educador americano, da Universidade de Harvard, que ele trabalha no projeto de mentoria com violência, prevenção da violência contra a mulher, e ele colocou um dado na revista Veja, veja só, em 2016, e dizia o seguinte, que estudos recentes mostram que a paridade entre os gêneros incrementaria o PIB mundial em 28 trilhões de dólares até 2025. Quer dizer, ele fez uma previsão há 9 anos atrás, ou seja, 8 anos atrás, né, que nós estamos em 2024. E no Brasil, a economia ganharia em 10 anos 850 bilhões de dólares, um crescimento de 30% do PIB nacional. Isso foi um estudo desse professor da Universidade de Harvard, né, que trabalhou as questões de prevenção contra assédio e abuso sexual. Próximo. E eu não podia deixar de passar em branco aqui o que se fez pelo agro aqui no Brasil, né? Então, o Ministério da Agricultura, quando eu fui convidada para vir trabalhar aqui em Brasília, eu assim, me deparei com um desafio muito grande. Foi essa uma questão de aquele negócio, né, que a gente fala, pegar ou largar. Eu tinha um escritório de advocacia lá em Maringá, um escritório grande, né, trabalhava muito, também trabalhava para mulheres, né, tinha muito, né, o trabalho era voltado assim, para as mulheres que sofriam violência, violência em todos os aspectos, não só física, mas violência econômica, violência emocional, psicológica, etc. E, de repente, me veio um convite para eu vir para Brasília para trabalhar numa questão voltada para as mulheres. E aí eu vim, em 2003, eu deixei meu escritório e vim trabalhar aqui, pensando assim, né, que ia ficar num período em que o ministro ficasse. Mas acabei ficando 20 anos. E em 2004 nós fizemos fazer valer primeira política pública voltada para as mulheres do agro, e eram as mulheres cooperativistas. O programa chamava Coopergênero. E o Coopergênero, ele alcançava as mulheres de associações e cooperativas. Então, as mulheres rurais foram atendidas, e as mulheres de cooperativas de todos os segmentos de cooperativismo, né, os ramos. Mas o foco maior foi nas mulheres rurais. E a gente conseguiu desenvolver uma política muito forte, e aquilo que eu falei no início, nós começamos sensibilizando essas mulheres. Nós colocamos um plano de trabalho de 16 metas, e nós atingimos as 16 metas. E entre essas metas estava criar o programa por portaria ministerial, para ele ser uma política pública, para ele ter visibilidade. E aí nós começamos a trabalhar com sensibilização das mulheres, porque as mulheres viviam naquela questão da submissão. Eu fui muitas vezes, né, viajei em vários pontos do Brasil, quando a gente mostrava para as mulheres, ela falava assim, mas eu tenho que perguntar para o meu marido se eu posso ver se eu posso fazer o curso, eu tenho que perguntar, porque a gente dava uma capacitação, né? Fazia capacitação com as mulheres. Porque ninguém queria tirar a mulher, não era para ela deixar de ser mãe, de ser dona de casa, nada disso. Isso era a autonomia dela. Mas o que nós queríamos mostrar é que ela poderia ter uma autonomia financeira, que ela podia ser parceira da sua família, e com ter um ganho também econômico. Então, isso cresceu tanto que em 2013, isso foi em 2004, a primeira portaria, em 2013, o mapa, até eu fico assim, agora que eu fico página, porque o Ministério Masculino, em 2013, criou a portaria, nós criamos a portaria 806, que instituiu o Comitê de Políticas Mulheres e de Gênero, de caráter consultivo. Então, nós foi a abrangência de todo o Ministério. As mulheres de todas as secretarias do Ministério participaram desse comitê.
Nós convidamos, cada secretaria tinha que ter uma representante oficial e uma suplente. Então, foi muito participativo, foi lançado o secretário executivo lançou, o ministro prestigiou bastante, o secretário prestigiou bastante, foi muito prestigiado essa portaria e durante muitos anos ela ficou vigente, né? E nós criamos uma logomarca. Então, isso que vocês estão vendo aqui embaixo, que é o símbolo do cooperativismo, na verdade é o símbolo do cooperativismo mesmo, né? Que é os dois pinheiros. Só que nós quisemos criar, ter uma logo para o nosso programa. Então, a própria o setor de comunicação lá do gabinete do ministro, né, que trabalha com a divulgação, autorizada pelo ministro, nos atendeu no pedido que nós queríamos usar a logomarca do cooperativismo, que é os dois pinheiros. Então, foi criado as duas mulheres, né, e um homem no meio, mostrando o gênero, né, que esse símbolo foi autorizado, tem a marca, ele está, inclusive, está nos anais da história do Ministério da Agricultura quando se trata de gênero. Então, isso foi o nosso, vamos dizer assim, o auge da conquista, porque nós estávamos no Ministério sofrendo toda hora de discriminação, que eu sofri na pele, tudo que vocês imaginam, né, a gente passou por tudo isso, e de repente você vê o programa, até com uma logomarca, ele ficou conhecido fora do país, né? O próximo, Sônia. E aí, continuando ainda, em 26 de novembro de 2018, foi publicada a portaria do 2006, que instituiu o programa Agro Mais Mulher, atendendo às metas do ODS 5. Então, esse Agro Mais Mulher nasceu, nós fizemos uma parceria do Ministério com a União Europeia, que era o programa Eurosocial. E eu fui convidada para coordenar esse programa no Eurosocial, com o objetivo de fortalecer o programa Coopergênio, porque nessas alturas nós já estávamos sentindo as bases serem minadas. Então, nós estávamos com uma certa preocupação, levamos isso até o programa Eurosocial. Então, eles falaram, não, vamos ver o que está acontecendo com o Coopergênio. Então, o objetivo dessa parceria foi fortalecer o programa Coopergênio, né? E ver o que estava acontecendo para não deixar cair o ritmo que ele estava vindo, né? E aí, o próximo. E aí nós fizemos, então, essa parceria e esse programa foi criado lá do Mais Mulher com a participação de todas as secretarias do MAPA, mas já voltado em função do ODS 5. Então, foi a gente conseguiu, né, avançar bastante nessas políticas. E, além disso, nós tínhamos também o programa Campanha Mulheres Rurais, que era um programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que também tinha um trabalho muito bom com as mulheres. Eles tinham, inclusive, um departamento de mulheres, né, de diretoria de mulheres, e depois passou para o Ministério da Agricultura. Esse programa era uma parceria do Ministério com a FAO, que trabalhava, ainda tinha parceria, né, das instituições, entidades governamentais, organização da sociedade civil e entidades privadas em toda a América Latina. E o objetivo era reconhecer as lideranças, capacidades, as necessidades das mulheres rurais, indígenas e afrodescendentes. Então, inclusive, tinha aquele concurso Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos, onde as mulheres faziam projetos, mandavam seus projetos no Ministério e eram premiados. Já indo já para terminar, porque já acho que já não sei quanto tempo já foi, né? O próximo. Então, a gente quer terminar dizendo o seguinte, que o papel da mulher na segurança alimentar e nutricional é importantíssimo. Então, todo esse trabalho que foi feito no Ministério, ele foi assim, um pioneiro nessas questões das mulheres do agro. Então, muitos até nem sabem disso, mas os avanços que ocorreram a partir daí, que nós tínhamos recursos para trabalhar. E nós fomos a campo, nós saímos a campo mesmo. Foi um trabalho se garimpando e depois consolidando, e por fim nós vimos que o Brasil todo estava vivendo a questão da mulher, estava praticando, criando seus comitês, falando das mulheres da agricultura, das mulheres cooperadas. E um dos pontos que nós trabalhamos também, e eu deixo também para vocês, é a questão da segurança alimentar e nutricional, né?
que as mulheres, junto com os homens, desempenham um papel importantíssimo nessa questão, né? Nós sabemos que o nosso país tem um potencial muito grande de produção agrícola. Próximo. E as oportunidades de protagonistas femininos do século XXI estão abertas, né? Que o século XXI está marcado profundamente pelo feminino e pela presença da mulher. Hoje nós não voltamos mais atrás, não tem como voltar, daqui é só para frente. As novas gerações que estão chegando já estão com outra mentalidade. As mulheres de 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, que criam seus filhos hoje, que educam seus filhos, as escolas que educam as crianças, já têm outra mensagem, né, social, econômica e política, enfim, outra estrutura a ser apresentada. Daquela estrutura patrimonial colonial, hoje nós temos uma outra estrutura. E as mulheres são agentes fundamentais na luta pela transformação do mundo. E estão comprometidas com a questão social, a paz e a sustentabilidade ambiental. Próximo. E aí, essa questão aí da confiança eu participei de um evento da União Europeia, isso foi em 2019, e que eles falavam dos anos que se seguiam, a palavra principal que nós devíamos trabalhar era a confiança, porque a confiança é a chave da coesão social. Se nós procuramos a coesão social, vamos dizer assim, se nós procuramos a equidade, procuramos trabalhar a diferença, nós temos que confiar naquilo que nós fazemos e temos que mostrar, trabalhar com esse sentimento de confiança. Próximo. E dentro de uma visão holística. Nós temos que trabalhar tudo isso, né? Uma confiança e pensar uma visão holística. Nós não podemos mais ficar dentro de uma caixa, dentro de uma bolha, dentro de um ambiente só nosso. Nós temos que pensar tudo, o ambiental, o econômico, o social, o político, o educacional, o cotidiano e o espiritual também, buscando equilíbrio na confiança e a base da coesão social. E aí, terminando, eu deixo para vocês uma passagem do Fernando Pessoa, que diz que o valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontece. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis, pessoas incomparáveis. Então, eu digo isso assim pela minha própria vida, porque em 20 anos que eu trabalhei no Ministério, as coisas aconteceram muito rápido. E eu fico feliz de ter contribuído com essa mudança e ver que hoje isso não para mais. Então, elas aconteceram num tempo curto, mas aconteceram com muita intensidade. E esses momentos foram inesquecíveis, como eu mostrei aqui para vocês, depois até inexplicável, porque eu estava no... Isso eu estou falando assim de mim, mas isso é é um panorama geral, né? Mas me coloco assim essa premissa dele aí, nessa mensagem, e de repente você sai do lugar, vai para outro, conhece muitas pessoas, mas a tua contribuição é importantíssima na construção de um país e de um mundo melhor. Gente, muito obrigada, estou à disposição para perguntas, e se tiver, né? E aqui estou eu como ativista aí, correndo pelo mundo e correndo por onde eu puder estar, tá ok? E não paro, já estou idosa, né? Mas eu tenho assim uma vontade muito grande ainda, acho que enquanto estiver viva, estiver nesse mundo, as coisas que eu puder fazer serão feitas. É isso que eu penso em relação a tudo isso. Agradeço muitíssimo a atenção, né? E ao convite para trabalhar nesse projeto, que eu acho importantíssimo, porque ele traz todo mês uma mensagem diferente, né? E espero ter contribuído com alguma coisa, pelo menos um momento da história da mulher, né? Dos anos 60 até agora, vamos dizer, desses últimos 80 anos aí, o que aconteceu, isso numa pincelada, vamos dizer assim, né? Obrigada. Bom, bom, Vera, então passando aqui para agradecer em nome de todas, mas depois a gente vai abrir se alguém quiser fazer um comentário. Em nome do projeto Mulheres do Agro, nós nos sentimos muito honradas com a tua presença, com a tua palestra hoje,
com os teus ensinamentos, como a Eliana falou, e a Vera vai dar show, vai dar uma aula. E que bom, Vera, que tu compartilhou, escolheu o nosso projeto para compartilhar tua história, esse teu protagonismo durante todos esses 20 anos aí de trabalho no Ministério da Agricultura, o que tu fez pelo papel da mulher e que continua fazendo é muito importante. Então, nós somos grata por ter uma representante tão importante e tão querida que está aí aberta a ouvir, a aprender e que participa do nosso projeto. Então, me sinto honrada mesmo com a tua presença hoje, com a tua participação. Aprendo muito contigo também. E agora quero deixar para as gurias aí. Antes, quero agradecer também que esse projeto ele viabiliza esse contato, esse desenvolvimento. Então, hoje eu estou no Rio Grande do Sul, nós temos a Anitta também no Rio Grande do Sul, em Dom Pedrito, a Michele também no Rio Grande do Sul, mas a Eliana está lá no Amazonas e está nos acompanhando. Nós temos a Vera que está em Brasília, então são várias pessoas que estão acompanhando aqui de outros estados e também vão assistir posteriormente de vários estados e elas vão aprender e tudo de forma gratuita. Então esse projeto ele é maravilhoso e a cada final de palestra eu sempre fico com aquela consciência de que eu estou fazendo a coisa certa, de conectar pessoas, de levar desenvolvimento. Então, Vera, muito obrigada mesmo, pelo teu ensinamento, por compartilhar as histórias. Gurias, se vocês quiserem comentar alguma coisa, abrirem câmera, microfone, podem ficar à vontade. Se tiverem alguma pergunta para Vera, eu vou lendo as que estão aqui no chat. A Vilma colocou: parabéns, Vera, pela sua história, gratidão por compartilhar conosco. A Michele colocou parabéns pela inspiração e a Anitta também colocou parabéns. A Eliana, então, que é presidente lá da cooperativa no Amazonas, também tinha colocado desde o início que ela fica muito feliz por estar aqui e compartilhar essa história, né? Que ela sabe que tu é maravilhosa. Vamos ver aqui. Nossa, quanta coisa. Obrigada. Eu fico muito feliz, né, de poder contribuir, porque é um legado que a gente tem que passar adiante, né? Eu tenho, eu tenho um material que eu escrevi quando estava no Ministério, que é o único que foi escrito sobre mulheres de cooperativas, mas eu tenho material ainda para escrever mais, estou procurando tempo para colocar, porque eu acho que é um legado que existe e que as pessoas têm que saber, as mulheres têm que saber, né? Tem que ter esse conhecimento dessa história, dessa trajetória, né? Por que que as coisas estão acontecendo assim, né? Elas não estão acontecendo porque alguém chegou e falou que tem que ser assim. Elas estão acontecendo porque outras mulheres lá atrás começaram esse movimento, né? E elas tiveram a ousadia e o desafio, aceitar o desafio de se colocar à frente dessas mudanças, né? E a gente tem que continuar, e você não pode parar. Então, a gente tem que passar de uma para outra, né? É uma coisa que não, é um movimento que não para mais, né? É um legado que tem que ser passado para gerações, né? E que nós temos que ter muito equilíbrio nas coisas, porque a mulher busca esse equilíbrio sempre em todos os lugares, mas as coisas acontecem de forma muito rápida. E às vezes a mulher se confunde também, né? Às vezes ela não sabe que porta ela entra, mas ela tem que estar sempre, isso que eu falei, a visão tem que ser holística. Você vê tudo aqui, esse panorama, mas você tem que ter a confiança. Como eu vou trabalhar isso? Veja, né, a tua intuição, veja aquilo que te atrai, aquilo que você pode realmente fazer e trabalhando aquela questão tanto da equidade, da igualdade e da equidade, né? Que hoje é um momento histórico que a gente está vendo que não volta mais na estrutura patriarcal, né? Então, os jovens hoje estão sendo. Outro dia eu estava na academia e eu tinha um senhor lá dizendo que tinha um neto, que era dele, não, ele é meu neto. Bom, ele é meu neto, está com 12 anos, agora eu não sei o que ele vai ser daqui uns 3 ou 4 anos, se eu for chamar ele de neto ou de neta.
Então, quer dizer, ele já estava aprendendo a digerir isso, né? O senhor de 60 e poucos anos. Eu fiquei assim, puxa, que cabeça dele, né? Então, ele já estava assim, envolvido por essa nova estrutura que está se fazendo, que tá acontecendo, né? Isso é bom, por um lado, porque essas pessoas, senão fica aquele, antigamente falava em choque de gerações, né? E era o choque de gerações. Hoje, as gerações não têm que ter mais o choque, elas têm que trabalhar esses choques, né? Essas diferenças que existem. É mais ou menos por aí. Mas eu Sim, fico muito grata às manifestações todas, né? aos poucos vão se transformando. E eu quero compartilhar agora, nesse finalzinho, um momento muito importante. Então, em agosto de 2024, a Q Consultoria vai estar comemorando 2 anos de atuação pelo Brasil. Então, nesses 2 anos, foram mais de 500 pessoas impactadas através do meu trabalho, com palestras, treinamentos, mentorias. Então, esse trabalho com gestão de pessoas no RH do agronegócio é muito importante, porque transforma, vê essas vidas sendo transformadas, como a Vera trouxe aqui, essas mulheres sendo protagonistas das suas vidas, querendo melhorar. Então, a missão da empresa é identificar as necessidades desses profissionais, dessas empresas do agronegócio e desenvolver soluções estratégicas para atender esses resultados. E pensando nisso, então, eu quero lançar aqui em primeira mão para vocês a segunda mentoria pessoal, que vai ser em grupo. Então, essas mentorias individuais eu faço ao longo do ano, mas em grupo, então, essa vai ser a segunda. Eu lancei a primeira ano passado e esse ano, então, a segunda com as aulas início em agosto. Então, serão 4 encontros online, encontros semanais, que as aulas vão ser nas quartas-feiras, às 19h30. E desses encontros, nós vamos trabalhar muito sobre como a mulher pode melhorar ainda mais. Então, no primeiro encontro, nós vamos aprender sobre o autoconhecimento. No segundo encontro, sobre as crenças limitantes. Quais são as crenças que estão nos impedindo de melhorar, de avançar, de evoluir? Também vamos aprender no terceiro encontro uma comunicação eficiente, como melhorar a nossa comunicação, como encontrar pessoas para desenvolver a nossa comunicação, buscar contatos com outras pessoas, saber se posicionar. E o último encontro, então, vai ser sobre autoconfiança. E então, essa mentoria eu quero trazer para vocês o quanto ela é importante na nossa vida como protagonistas da nossa vida, das nossas empresas, do nosso trabalho. Então, trouxe um valor especial, que ele vai poder ser parcelado em até 6 vezes. Então, esse valor está 297 e serão apenas 10 vagas. Então, caso vocês não possam participar nesse momento, indiquem para uma amiga, para uma conhecida, para alguém que vocês saibam que ela precisa desse auxílio, desse apoio. Então, é muito importante quando a gente aprende em rede também, quando a gente se conecta com outras mulheres para aprender. E ano passado, então, a Vilma, que está aqui presente, ela foi presenteada com esse curso por ela ser uma mulher protagonista do agronegócio. Ela é de Santa Catarina e ela desenvolve um trabalho lindo com mulheres também. E ela foi presenteada, participou do curso, aprendeu bastante. E esse ano, então, eu quero presentear uma mulher protagonista do agronegócio também. E ela, então, é a Anitta, que ela tem 20 anos em média e ela já faz um belo trabalho. Eu tenho acompanhado ela há mais de um ano e vejo o quanto ela passou por uma vida difícil, com enormes desafios, e a cada vez ela está se superando, está buscando conhecimento, estudando, trabalhando em vários formatos. Então, hoje, Anitta, parabéns por ser essa protagonista do agronegócio
E parabéns por ganhar essa mentoria, então, e eu tenho certeza que ela vai Meu Deus. ajudar e fazer muita diferença. Ai, olha, Adriana, bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu estou aqui super feliz. Desculpa se tiver alguns cortes, mas estou aqui na campanha. Eu não esperava. Como eu te disse, né? Eu tive que abdicar um pouquinho do tempo do horário ali de trabalho em função para poder participar e a palestra em si foi maravilhosa. Super me identifiquei com vários pontos e pelo tempo que ela vem desenvolvendo, né? Ela conseguiu passar muitos insights, principalmente na função do agro, que é algo que eu venho batendo bastante, principalmente as mulheres, né, ali dentro do espaço da BenTV ali também, que a maioria das minhas clientes hoje no digital são mulheres que trabalham com seus maridos no campo e querem ter um espaço para si, né? Então, eu tô assim, ó, super surpresa e somente tenho a agradecer, né? Porque realmente vai ser muito importante para mim, para minha carreira, e te desejar sempre muito sucesso, porque tu também é uma mulher de grande valor e que vem impactando, né? Tuas palestras são sempre muito bem faladas aqui na nossa cidade quando tu vem desenvolver. E espero participar presencialmente, que também a gente se conheça de um formato pessoal. Beijo, muito obrigada, viu? Com certeza, Anitta, logo, logo esse encontro presencial aí vai sair. Parabéns mais uma vez e muito obrigada. Eliana, pode falar? Olá, boa noite. Boa noite. Mas, Tudo bem? Tudo Adriana, ótimo. Que alegria encontrar a Vera maravilhosa aqui conosco, nesse grupo maravilhoso, seleto de mulheres empoderadas, né? Eu fico muito feliz, como eu falei, quando você colocou no grupo, de saber que era a Vera ia fazer essa palestra, porque lá ela arrasa mesmo. Já tive o privilégio de conhecê-la pessoalmente, de trocarmos ideias juntas. E ela, nesse texto final que ela colocou aí, Vera, você, para mim, foi inesquecível também. Enquanto você esteve no Ministério da Agricultura, você me proporcionou uma caboclinha aqui do interior do Amazonas ter a oportunidade de levar o nosso trabalho como cooperativa, como mulher, na frente de uma cooperativa que era completamente masculina, né? Cheia de preconceitos, e me deu a oportunidade de levar o nosso trabalho para a África do Sul. Então, você marcou mesmo na minha vida, porque você não falou, mas eu soube que foi você que a indicação veio de você, né? E na última vez que nos encontramos no Tocantins, se eu não me engano, nem me lembro onde foi a última vez que nós nos encontramos. E eu tive a oportunidade de falar isso para você, né? De ser grata, de saber que uma mulher faz, fez e faz toda a diferença, principalmente nesse nosso ramo, né? Que é o ramo agropecuário, onde hoje a mulher agora está sendo mais vista, mas foi um dos setores que demorou muito a acontecer isso. E eu me sinto privilegiada, né, de poder participar, de poder ter esse contato com a Vera, de aprender muito com a Vera. E eu sabia que essa palestra de hoje não seria diferente. Então, parabéns, querida. Tudo de bom, obrigada. tô morrendo de saudades. Aguardando você aqui no Amazonas para vir brilhantar aqui o nosso Amazonas com esse conhecimento vasto que você tem, com essa sua história que nos inspira, que para mim faz eu olhar os obstáculos e lembrar de você, que você venceu muita coisa, que você nem contou tudo aqui, que não dá tempo. Mas eu creio que as meninas vão ter oportunidade de ter outras palestras com a Vera, ela é maravilhosa mesmo. E parabéns você também, minha querida, por nos dar essa oportunidade de estar tendo esse mais um conhecimento, porque cada vez que você apresenta aqui uma palestrante, a gente ganha conhecimento, ganha força, né? E eu costumo dizer que mulher é isso, mulher não deixa outra mulher, quando uma está meio fraca, a outra pega na mão, e é assim que nós vamos conseguir, né,
levantar mais essa bandeira da mulher, seja no campo, seja onde ela quiser, porque o lugar de mulher é onde ela quiser estar, né? Então, muito obrigada também pela oportunidade de estar participando. E parabéns a todas, porque eu sei que todas têm uma história linda aqui. Bom, deixa eu agradecer pela Eliana, também a Anitta, que falou, e por todas que deixaram mensagens. Eu agradecer muito, porque realmente a gente faz o trabalho, né? E depois a gente sempre, às vezes, é consultada por uma coisa ou outra, e eu procurei sempre fazer ser um elo de ligação, né? E eu lembro que quando eu fiz o primeiro trabalho que eu fiz no Rio Grande do Sul, foi no Sescop do Rio Grande do Sul, e nós teve um curso junto com a Universidade de Unijuí e a Couto de Maio. Nós conseguimos foram cursos de duração, se não me engano, 7 ou 8 meses. Nós fizemos um trabalho conjunto com a universidade, a cooperativa e o MAPA, né? Nós fizemos em conjunto mesmo, estudando toda a grade curricular, e no final do curso, né, foram 2 cursos que nós fizemos, durou mais ou menos 8 meses cada curso, foram 960 mulheres receberam o certificado, isso já a partir do segundo curso, e eu fui para a formatura das mulheres, foi uma das coisas que eu fiquei muito emocionada, porque a da organização delas e dos homens que estavam lá assistindo, participando. Foi um evento muito grande, com a participação da Câmara Legislativa da cidade e várias autoridades para assistir a formatura. E uma delas foi a oradora de turma, e elas receberam esse certificado, tivemos um almoço maravilhoso, e elas andavam com os seus certificados na mão, mostrando o certificado para todas, porque elas se sentiram valorizadas. Eu lembro que tinha uma senhora já de uma certa idade que ela deu um depoimento, que ela, quando foi convidada, e ela falava assim, eu não vou fazer isso, é coisa para homem, eu sou uma simples colona, eu estou aqui na minha propriedade, não me quero. Daí eu vou uma insistência para ela fazer o curso, e ela me falou que foi uma das melhores coisas que aconteceu na vida dela. E as mulheres passaram a participar das assembleias das cooperativas e ajudar seus maridos com muito mais ênfase, né? E assim, bem paritariamente na propriedade deles. E o mais importante disso é que essas mulheres passaram a ser palestrantes. Porque quando tinha eventos de outros estados, eu falava, convida as mulheres do Rio Grande do Sul, né? Convida a senhora fulana para ir lá, que ela tem um depoimento importante. E uma vez eu fui em outro evento no Rio Grande do Sul, em Erechim, fui dar uma palestra lá, e quando eu cheguei lá, tinha uma delas lá que foi dar um depoimento, justamente essa senhora que disse que era uma colona, que não tinha nada que aprender mais. Então, para ver como as coisas acontecem, né? Então, Adriana, essa iniciativa tua é fantástica, porque você às vezes não percebe, mas muita coisa está acontecendo em função disso e depois disso, né? Então, você tem que continuar mesmo, você é jovem, você tem muito chão pela frente para fazer isso, e pode saber que essas mulheres vão ser suas seguidoras e vão colocar em prática esses ensinamentos que são essas reflexões, né, que são passadas por meio dessa oportunidade que você nos dá, que você dá a todas nós. Eu, da minha parte, eu tenho muito a agradecer por essas mulheres, né, por todas elas. Eu tenho muito a agradecer por você, né, que também acreditou em mim, que deu uma relação de confiança, né, de que você podia fazer ou dar contribuição, e a gente procurou fazer assim aquilo, uma vivência, né? Na verdade, isso é uma vivência, que eu tenho muitas vivências, porque além de trabalhar aqui em Brasília 20 anos no MAPA, eu continuo trabalhando ainda, né, assim, como consultora, e eu trabalhei antes de vir para cá com mulheres lá no Paraná, né? Mas trabalhando muitas questões na área jurídica, todas as questões difíceis que chegavam para a Delegacia da Mulher eram enviadas para o meu escritório. Então, eu tive muitas conquistas também, muitas coisas assim que foram marcantes na minha vida, né? E na vida das pessoas também que conviveram
que convivemos juntos. Então, eu só tenho que agradecer muito a você por essa oportunidade. Foi muito bom para mim, porque a gente também, eu quero dizer o seguinte, que hoje, perante a maioria do teu público, eu sou idosa, né? Eu sou idosa mesmo. Mas eu falo isso com muito orgulho e eu vejo que nós temos que trabalhar, ter esse cuidado, que eu teve até uma palestra sua que falou disso, uma das que foram palestrantes para você, né? Que nas suas palestras falou sobre cuidado. E isso é uma questão que a União Europeia, o Eurosocial, fala muito, porque a mulher, o peso que recai sobre a mulher, sobre tudo, recai sobre ela. Ela é que cuida da mãe, ela é que cuida do marido, ela cuida do filho, e ela muitas vezes é deixada de lado, né? Então, esse cuidado que tem que ter com as pessoas também mais velhas é muito importante, porque eu vejo assim, eu moro sozinha, e eu tenho, assim, foi tanto conhecimento, tanta coisa que aconteceu na minha vida, estudos, né? E tantas coisas, assim, que podem servir para as outras pessoas, que eu fico preocupada, assim, de querer colocar isso. Por isso que essa oportunidade que você me deu também, eu acho importante. Porque eu, em relação, como eu falei, eu sou de uma geração já que está que o filme está quase no fim, né? Então, a gente quer deixar um legado, quer dizer, que a gente quer colocar tudo aquilo, esse apanhado de coisas que nós trouxemos durante a existência, tem que ser passado. Eu não posso ser egoísta e falar, não, agora eu aposentei, não vou fazer mais nada. Agora que eu tenho que fazer, porque esse conhecimento está consolidado, né? E você reflete sobre ele. Não é mais um estudo, ele é uma reflexão. Ele é são aqueles, expressões de sabedoria que a gente tem, aqueles insights, que isso é muito gostoso. Então, acho que essas oportunidades têm que ser dadas tanto para o jovem, né, que é esse que está começando, que você tem que jogar confiança nele, como você está fazendo com a Anitta, é maravilhoso. Anitta, você tem que fazer isso. Você está aqui para isso, você tem que fazer, esse desafio é teu, né? Pega esse desafio e vai em frente. Esse desafio tem que ser tanto para o jovem quanto para aqueles que já trilharam um caminho grande. Eles não são mais, não são descartáveis, né? Hoje em dia se vive muito eram descartáveis, não são descartáveis, mas eles são pessoas que podem ainda contribuir muito para que a vida seja melhor, né? Então, meu agradecimento a você, Adriana, desejo muito, muito sucesso, né, no teu curso, e pode contar comigo sempre que você precisar, e eu vou, sempre que puder, estar participando das tuas palestras, dos teus eventos, tá bom? Muito Obrigada, um obrigada, abraço a Vera. todas que participaram também, meu agradecimento pela participação nesse diálogo gostoso. Nossa, muito obrigada, Vera, por todo esse carinho. E eu lembro que logo que eu anunciei lá no grupo, a tua palestra, o convite, a Eliana ali foi a primeira e está ansiosa, a querer participar. E aí a Vera falou assim: Adriana, eu tô com um pouco de medo por conta da expectativa que as pessoas estão colocando. E eu, Vera, imagina, vai ser um sucesso a palestra, e com certeza foi um sucesso. Obrigada, Obrigada. Vera, por essa bagagem enorme, por compartilhar conosco. E Obrigada, eu Eliana. quero só agradecer a Sônia, que é minha assistente, que ela sempre me atende todas as vezes que eu peço, que é uma jovem, né? Ela trabalhou como estagiária minha no Ministério, e ela é muito competente, então ela está sempre comigo quando eu preciso. Eu tenho que agradecer muito a ela pela paciência, né, Sônia? E por tudo que você faz junto comigo, que é um trabalho maravilhoso também que você faz, tá bom? Muito obrigada. Muito Desculpa aí. obrigada. Muito obrigada, Sônia. Muito obrigada, Obrigada. Eliana. Quer falar alguma coisa? Sônia, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, né? A doutora Vera eu encontrei ela numa época que eu estava bem desanimada assim da administração e ela foi a luz assim no caminho. Não. Então, o que eu faço profissionalmente hoje é
ela é a direção, né? Ela é a minha mentora. Então, só tenho que agradecer por ela me ensinar tanto. Obrigada, Sônia. Obrigada. E que lindo a gente ver isso, de várias inspirações e gerações diferentes inspirando outras. Então, Isso é independente importante. da nossa geração, a gente pode ajudar, a gente pode mentorar as pessoas. Isso. E aqui eu deixo uma mensagem final. Hoje é 1º de julho, então nós estamos entrando no segundo semestre de 2024. Já se passaram 6 meses. E agora eu deixo para vocês refletirem nesse final de noite, então. O que que vocês fizeram nesses primeiros 6 meses do ano? Vocês estão felizes ou vocês querem melhorar ainda mais? Querem se tornar mais protagonistas? Então, pensem, reflitam o que que vocês querem fazer para esses próximos 6 meses do ano, para encerrar 2024 com chave de ouro, que desenvolvidas, evoluídas, porque nós sempre temos algum ponto a melhorar, algum ponto a desenvolver. Então, essa é a minha mensagem final. Uma boa noite, ótimo descanso para vocês e um bom mês de julho. Obrigada. Obrigada. E eu deixo aí Desafios dos Tempos, que é meu site, que era Mulheres Desafios dos Tempos, agora é só Desafios dos Tempos. Estou tentando alimentar e colocar mais matérias nele. Obrigada. Ótimo. Ah, esqueci um último detalhe. Nesse mês de julho, então, especial, nós teremos 2 palestras. Daqui mais uns dias eu já vou postar ali o novo convite. Nós teremos uma palestra com a Vilma, então ela vai falar para a gente sobre um assunto bem interessante. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E não vou contar ainda qual é o assunto, mas vocês vão saber em breve ali pelo grupo. Então já anotem aí na agenda que em julho nós teremos outra palestra bem importante também. Ok, obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Obrigada, valeu.